Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus, amém, meus irmãos? Eu louvo e agradeço a Deus por mais uma oportunidade de estar podendo aprender mais uma lição com os irmãos. Estamos na lição de número 7, que tem por título Cristo é a nossa reconciliação com Deus, 17 de maio de 2020. Texto áureo. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio. Efésios capítulo 2, versículo 14. A verdade prática. Ao morrer na cruz do Calvário, Cristo reconciliou os eleitos, desfazendo a inimizade entre Deus e os homens. A leitura bíblica em classe, para quem não tem a revistinha, está na Epístola aos Efésios, no capítulo 2, versículo 14 ao 19. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ele as inimizades. E vindo ele, evangelizou a paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai, em um mesmo Espírito, assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Então, meus irmãos, nós vamos aprender com o apóstolo Paulo, que ele foi escolhido o apóstolo aos gentios para pregar, ensinar aqueles irmãos que não faziam parte da cultura judaica, não tinham o costume de estudar a lei, a Torá. Então, aqui, como o título diz que Cristo é a nossa reconciliação com Deus, então Cristo ele derrubou aquela parede, fazendo uma analogia dentro do texto que os judeus eles tinham acesso e tinha um muro que separava os estrangeiros, mas Cristo, através da cruz do Calvário, ele derrubou esse muro. Então, Jesus Cristo ele reconciliou tanto na horizontal os judeus com os estrangeiros, com os gentios, e tanto na vertical o homem com Deus. Porque nós não merecíamos, mas Deus, pela sua misericórdia, ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então a vontade de Deus é que todos tenham a vida eterna. Então a reconciliação só foi por meio do sacrifício de Jesus Cristo, porque Jesus Cristo ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém, irmãos? Então, o primeiro tópico diz que Cristo desfez a inimizade entre os homens. Então é isso que eu falei para os irmãos. Na horizontal, Cristo ele fez o povo virar um povo só, virar uma igreja, e ele é a cabeça desse corpo. Não tem vários corpos e uma cabeça, não, é um corpo só. Então, tanto nós aqui no Brasil, quanto na China, quanto em Israel, quanto em outros países, na África, todo lugar, nós somos irmãos e somos um corpo só. Então nós devemos orar, devemos clamar, devemos pedir para os irmãos, aqueles que estão em missão, aqueles que estão no meio da guerra, preste a perder sua cabeça com prisão nos dias de hoje. Nós devemos clamar porque somos um corpo só. Somos a igreja do Senhor. Então, primeiro tópico, nós entendemos que nós somos um corpo. E Cristo, ele foi o único que pôde derrubar essa parede. O único que pôde nós, aqui no Brasil, ser chamado Filho de Deus, através do sacrifício de Jesus Cristo. Esse amor que nós temos pela palavra de Deus, pelo aquilo que Jesus Cristo fez, foi através da cruz, meus irmãos. Não tem outro meio. Foi Jesus Cristo na cruz. Ele quebrou, ele nos reconciliou com Deus. Ele foi o sacrifício perfeito. Não existe outro sacrifício. O sacrifício ele já foi feito lá na cruz.
Deus, ele já fez a parte dele lá na cruz, e dando seu Filho unigênito. Amém, irmãos? Então, primeiro, a parede da separação entre os homens foi quebrada, no primeiro tópico. O segundo, derribada da parede da separação. O apóstolo declara que em Cristo foi derrubada a parede da separação que estava no meio. Essa barreira era tanto literal como espiritual, mas por mérito da cruz de Cristo, a divisória foi rompida. O 3, conceito da lei e dos mandamentos. A compreensão desse conceito repousa na visão tripartida da lei mosaica: moral, cerimonial e civil, que na verdade são 3 esferas da mesma lei. A lei diz a respeito aos israelitas como cidadão. Então a lei cerimonial era aquela lei que tinha aquela separação, que era o sacrifício. Então Jesus Cristo, ele quebrou tudo isso, ele foi o sacrifício perfeito, ele foi o cordeiro, ele derramou o seu próprio Deus, derramou o seu sangue pela humanidade. Então não tem o que o homem, não tem o que o religioso falar, porque Jesus Cristo, ele foi o sacrifício e não tem outro sacrifício, ele é o sacrifício perfeito. Amém, irmãos? E revogação da lei e dos mandamentos. A eliminação das barreiras que dividiam judeus e gentios se deu pela revogação da lei e dos mandamentos, que consistia em ordenanças. Essa revelação não contradiz o que Jesus disse: não vim para revogar, mas para cumprir a lei. Isso que, ao entregar o seu corpo para ser crucificado, Cristo cumpriu a lei, oferecendo como sacrifício a favor de ambos os povos. Então Jesus Cristo, ele não veio quebrar, ele veio cumprir a lei. Então Jesus Cristo, entregando o seu corpo, ele fez a reconciliação de ambos os povos. Vamos para o tópico 2. Pela paz de Cristo fez um novo homem. A partir da expiação na cruz, a paz foi proclamada de ambos os povos, judeus e gentios. Cristo fez uma nova humanidade. Então Jesus Cristo, o projeto de Deus, antes da criação do mundo, o projeto de Deus era que todos nós fôssemos salvos. Cristo, ele já existia antes que houvesse haja. Antes que houvesse tudo, Jesus Cristo, ele já existia, porque ele é Deus. Ou seja, a paz, o plano de Deus desde o começo da criação, quando o pecado ele entrou, o plano de Deus já era ter essa reconciliação. E ele sabia que pelo homem só, o homem não ia conseguir. Então, Deus enviou o seu Filho na terra. Em 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 5, vai dizer que Jesus, ele se despiu. Ele estava lá no seu trono, na sua glória, ele se despiu de tudo aquilo do seu poder, do seu reino, para vir para a terra, para se fazer semelhante aos homens e para se tornar servo e trazer a paz e reconciliar. E Jesus Cristo é a paz dentro de nós, é essa paz que nós podemos sentir em meio à guerra, em meio à luta, em meio ao que nós estamos vivendo nesses dias atuais, que muitos estão angustiados, muitos estão tristes, muitos estão em depressão, estão sem saída. Mas graças a Deus, Jesus Cristo é a paz. Então todo aquele que crê em Jesus Cristo, crendo que Ele é a nossa paz, tem essa paz em meio aos conflitos, em meio à pandemia. Então, quem tem Jesus Cristo, cheio do Espírito Santo de Deus, em meio a tudo isso que está acontecendo nos dias atuais, tem a paz. E a paz de Jesus Cristo não é uma paz como o mundo dá, uma paz passageira e momentânea. É uma paz que você pode deitar a cabeça no seu travesseiro e ter a confiança que o seu Redentor vive.
Tenha confiança que nós sabemos para onde nós vamos. Nós sabemos a promessa de Deus na nossa vida. E essa é a paz que nós temos. E Jesus Cristo, ele não ficou restrito só lá. Ele deu esse meio para todo mundo, para todos os povos. Todo aquele que crê no nosso Senhor Jesus Cristo pode ter essa paz. Confessar Ele como o único, suficiente, exclusivo Salvador. Ele pode ter essa paz. Amém, irmãos? Vamos para o tópico 3. Pela cruz reconciliados com Deus num corpo. O ministério da reconciliação desfez a inimizade entre o homem e Deus, bem como entre os homens. Essas dádivas foram possíveis por causa da cruz. Cristo se fez maldição por nós. Então a cruz, ela é conceito de maldição. Os historiadores eles dizem que a cruz era um meio dos romanos colocar medo. Então eles faziam o quê? Tanto os judeus e tanto os gentios, eles achavam aquilo uma loucura, porque a pessoa ela ficava na cruz agonizando. Antes disso ela era mutilada através de chicotadas. Ela tinha que levar a sua própria cruz, ela tinha que ficar lá na cruz. E o grito daquela pessoa, o pavor daquela pessoa, para aqueles que ouviam de longe, para não cometer crime. Então esse era o modo do império botar medo na população. Então quando eles passavam perto da cruz, ou alguém ouvia o grito daquele sofrimento, para não cometer aquele crime. Mas Jesus Cristo, ele não cometeu crime nenhum. Ele foi o inocente. Ele morreu, ele se fez maldito, porque a cruz tem significado de maldição. Então ele se fez maldito por mim e por você. Ele tomou aquela chicotada, ele sofreu, ele foi humilhado, ele foi pisoteado. Então quando a gente pensar que a gente está sofrendo demais, olhamos para a cruz pelo inocente. Porque nós não somos inocentes, a culpa era toda minha e a culpa era toda sua. Porque nós somos os pecadores. Mas através de Jesus Cristo, o sacrifício que ele fez na cruz do Calvário, somos reconciliados com Deus. Através de um inocente, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Então temos que ser gratos a Deus. Quão miserável nós somos por isso. Acharmos que nós podemos alguma coisa e somos alguma coisa sem o sacrifício de Jesus Cristo. Foi graças a Ele. Então quando nós entendemos que nós fomos reconciliados com Deus, nós entendemos que nós somos pó, barro, falha e somos pecadores. Olhamos para a cruz de Cristo quando nós murmurarmos e reclamarmos de alguma coisa. Nós cristãos, lavados e remidos no sangue do Cordeiro, entendemos a verdade, entendemos a palavra de Deus, nós entendemos pelo sacrifício, olhamos para Jesus Cristo, pois Ele é o nosso alvo. Independente daquilo que nós estamos passando, nós não temos que ter medo. E se nós tivermos medo, clamamos por misericórdia. E Deus, Jesus Cristo de Nazaré, Ele falou assim, eu vou, mas deixarei o Consolador. E o Consolador, Ele está conosco. Ele não deu um espírito de temor. Não, Ele nos encheu de um espírito de ousadia, de autoridade, que assim como Estevão estava sendo apedrejado, ele olhou para o céu e conseguiu ver a glória de Deus, o céu aberto, e ver Deus, ver a glória de Deus tomando pedrada. É só o Espírito Santo de Deus que nos fortalece para nós sobrevivermos ao século 21, 2020, a meio ao Covid-19, em meio a essa guerra política, em meio à pobreza, em meio que a igreja está sendo fechada.
As igrejas, os templos estão fechados, mas a igreja está viva. O apóstolo Paulo, ao escrever essa epístola aos Efésios, estava preso, podia no dia anterior perder sua cabeça, mas ele estava pregando a palavra, ensinando aos gentios, porque a palavra ela não fica limitada, a palavra ela tem direção. Louvado seja Deus, a igreja está viva. Amém, meus irmãos? Então nós fomos reconciliados por Jesus Cristo. Nós não merecíamos, por isso toda a nossa gratidão tem que ser para Ele. Então Cristo se fez maldito por nós. A reconciliação pela cruz de Cristo. Então nós aprendemos que nós fomos reconciliados. Nós merecíamos o inferno, nós merecíamos a condenação eterna, mas pelo sangue de Jesus Cristo vertido na cruz do Calvário, nós fomos alcançados, nós, gentios. Amém, meus irmãos? E Jesus Cristo, ele fez um corpo. Nós somos um. E Deus, ele não faz acepção de pessoa. Todos os povos, todo aquele que crê pode chegar à salvação. Podemos ter aquilo que Jesus Cristo teve, a ressurreição, e ter a morada no céu. Porque Jesus Cristo, ele falou assim: eu vou fazer morada. A morada está lá. Está tudo sendo preparado, está preparado para nós. Já foi preparado, já está tudo preparadinho para nós. Amém, meus irmãos? Então, nós aprendemos no tópico 1, Cristo desfez a inimizade entre os homens. Tópico 2, pela paz Cristo fez um novo homem. 3, pela cruz reconciliados com Deus num corpo. Agora eu vou estar lendo a conclusão. Em obediência ao plano divino, Cristo cumpriu as demandas da lei na cruz. Em seu sacrifício derrubou as barreiras e aboliu as ordenanças cerimoniais que serviam de divisão. Por meio da paz conquistada no madeiro, desfez a inimizade, criou uma nova humanidade e reconciliou com Deus. A partir dela formou um novo povo, a igreja, o corpo de Cristo. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe os irmãos.